Irmãos, então nós vamos dar continuidade. Hoje, então, eu pretendo finalizar o sexto mandamento, né? A gente já está aí no sexto mandamento já há algum tempo, né? Pelo menos 6 semanas nós estamos tratando aí dessa questão do sexto mandamento. Hoje, então, eu quero finalizar com 3 assuntos aí rapidamente, né? Para a gente tratar deles. E aí, então, no final, eu vou deixar aberto aí para que os irmãos possam fazer as perguntas que são cabíveis aí à nossa lição, tá bom? Então, nós vamos começar lendo, né, novamente aí os 10 mandamentos. Isso. Então, vou pedir os irmãos para lerem, por favor, novamente os 10 mandamentos. Vamos ler? Então... Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Podem ir lá? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a tua mulher, teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, tá? Então, nós estamos dando uma olhadinha aí nesse 6º mandamento, né? Não matarás. Nós vimos, então, na ocasião, que a melhor tradução, né? O verbo, o sentido que traz nesse mandamento é, na verdade, não assassinarás, né? No sentido, então, de que existem ocasiões em que o assassinato seria, digamos, justificável, né? E ele, inclusive, seria necessário, né? Se fosse para a proteção da vida de outra pessoa. Então, o 6º mandamento fala a respeito disso, né? Então, Deus não proibiu matar no sentido geral, mas Ele proibiu assassinar intencionalmente sem um motivo justificável para isso, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, então, nesse mandamento, né? Nós vamos olhar aí para 3 assuntos finais, que eu acho que é importante nós falarmos sobre eles, e aí no final, os irmãos, se tiverem perguntas, eu vou deixar os irmãos, então, fazerem as devidas perguntas. A primeira, então, nós já mencionamos, né, em algumas ocasiões, tem a ver, então, com o uso dos alimentos, né? Fala, pastor, mas o que o 6º mandamento tem a ver com os alimentos? Então, um pouquinho daquilo que a pergunta 136 do Catecismo Maior vai dizer para nós, né? Quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Ele vai dizer, os pecados proibidos no 6º mandamento são o uso imoderado de comida e bebida, tá? Então, vejam,
Por que que esse mandamento está relacionado diretamente a essa questão da comida e da bebida, né? Ou do uso de medicamentos, ou a falta de uso de medicamentos? Exatamente porque se você comer mal, ou se você beber de maneira descontrolada, né? Ou se você fazer uso de bebidas de maneira prejudicial, isso, com o longo do tempo, vai trazer prejuízos para você, né? Então, você está matando-se aos poucos. É a mesma coisa daquela pessoa, então, que é medicada, né, tem que tomar algum medicamento, e ela se recusa, né, a fazer uso desse medicamento de alguma maneira, né, ou de maneira injustificada. Então, isso incidiria aí na questão do sexto mandamento. Eu queria que alguém lesse para mim 1 Coríntios 10, o verso de número 31, por gentileza. 1 Coríntios 10, verso 31. Isso. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca, então, essas questões de comida e bebida como uma categoria de algo que é simples, normal, cotidiano, né? Algo que nós fazemos aí todos os dias, a gente lida com isso daí, e ele está dizendo, olha, façam isso para a glória de Deus, né? Então, mesmo comer e beber não é algo, digamos assim, corriqueiro, não é algo simplesmente ordinário, é algo que pode ou não trazer a glória de Deus para as nossas vidas, tá? Então, comentando sobre isso, sobre 1 Coríntios 10, Calvino vai dizer assim, olha, Paulo ensina que não há parte alguma de nossa vida ou conduta, por mais insignificante que seja, que não esteja relacionada com a glória de Deus, e que devemos preocupar-nos, sim, ao comermos e bebermos, e tudo fazendo para promovê-la. Esta sentença concorda com a que precede, a saber, se formos zelosos pela glória de Deus, como de fato devemos ser, até onde estiver o nosso poder, evitaremos que as suas bênçãos se transformem em objetos de abuso. Então, o que Calvino está dizendo? Calvino está dizendo o seguinte, se eu entendo que tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus, eu vou procurar fazer isso nas mínimas coisas. Então, aqui ele está dizendo, comer e beber deve ser algo que glorifique a Deus. Então, dentro do sexto mandamento, eu devo procurar alimentos que me fazem bem, alimentos que são para a minha saúde, alimentos que não vão prejudicar a minha vida, né, que não vão prejudicar o meu corpo, alimentos que não vão, de repente, me trazer problemas com a obesidade, ou ficar acima do peso, ou ficar cansado, né, porque eu me alimento mal, certamente eu vou ter problemas para também lidar com as consequências no meu corpo, né? E, consequentemente, se o meu corpo não está preparado, se o meu corpo não está sendo cuidado, certamente também, irmãos, nós não vamos ter disposição para servirmos a Deus, né? Veja que uma coisa vai levando a outra. É a mesma história daquele sedentarismo, né, que a gente sempre luta, não é? Quando a gente então vai fazer um jump, por exemplo, né, Ana? Aí chega lá, a gente observa, né, o quanto nós somos sedentários, né? Quanto o nosso corpo está sofrendo, o quanto a nossa cabeça, né, está sofrendo exatamente porque nós comemos mal, não nos exercitamos, não nos preocupamos, e as consequências vem também, né? Isso não é papo de nutricionista, tá, irmãos? Nem de educador físico, né? É um papo teológico, né? De um pastor que está aqui tentando aplicar o sexto mandamento nas nossas vidas, exatamente para que a gente possa preservar o corpo que Deus nos deu, tá? Então, nós devemos ter cuidado com a comida e a bebida, exatamente para que elas não se transformem em objeto, então, de idolatria, né? Então, por outro lado, existe aquele risco que todos nós corremos de tentar preservar o nosso corpo, né? E de tentar preservar a nossa saúde ao extremo. Então, a gente precisa encontrar exatamente essas questões, né? Para que a gente não caia nem para um lado, que é o completo descuido com o corpo, mas também não irmos para o outro extremo, né? De idolatrarmos, inclusive, o nosso corpo, né? A gente vê pela nossa cultura como as pessoas, então, idolatram o corpo nos dias atuais, tá?
Então, uma questão aqui que eu quero falar para os crentes, né? O cuidado com a comida e a fama de comilão. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Crente come muito, né? Crente bebe demais, não bebida alcoólica, mas Coca-Cola então, né? Então, você vai numa festa de crente, então, às vezes os crentes exageram ao extremo. Eu lembro uma situação, né, engraçada, se não fosse trágica, né, de um casamento que nós fizemos. Alguns irmãos já sabem, né, que antes de ser pastor, nós tínhamos uma empresa de buffet e nós fizemos um dia um casamento evangélico. E a gente recebeu a seguinte notícia: as pessoas vão entregar o jejum aqui no casamento, né? Então imagina mais ou menos aí umas 200 pessoas, né, que iam entregar o jejum na hora do casamento. Irmãos, que vergonha, né? Nós levamos comida assim e não sobrou absolutamente nada. Os crentes comeram tudo que você imaginar, tudo, né? Então veja, nós muitas vezes, infelizmente, somos conhecidos como pessoas que caem nesse pecado da glutonaria, né? Nós comemos muito, né? Nós bebemos muito, né? No sentido não da bebida alcoólica, mas nós exageramos quando nós estamos em situações como essa, né? Então tem aquela velha história, né? Crente não bebe, não dança, mas come, né? Nós somos dados então a isso, então a gente precisa olhar para esse sexto mandamento e percebermos se nós não temos caído nesse pecado da glutonaria, né? Eu sei que é legal, eu sei que é bom, né, nós nos confraternizarmos, termos esses momentos então de comunhão e de comer algumas coisas deliciosas, né, que alguns irmãos fazem, mas nós muitas vezes estamos prejudicando o nosso próprio corpo e, infelizmente, muitas vezes levando essa fama, né, de sermos muito comilões, né? Então, é isso que nós precisamos observar nessa questão, então, do sexto mandamento, tá? Um outro ponto, então, que eu quero falar com os irmãos é a questão, então, da autodefesa, né? Então, será que o sexto mandamento, ele proíbe, por exemplo, que o cristão possa se defender, né, ou possa, por exemplo, ter armas? Ele não impede aqui, né, no caso que está sendo descrito aqui por Êxodo 22. Então, basicamente, o texto ele traz essa explicação para nós, né, de que se alguém, então, for encontrado tentando arrombar a sua casa, e de repente essa pessoa revida, né, ele está dizendo aí, né, se essa pessoa, então, sendo ferida, morrer, aquele, então, que defendeu a sua casa, ele não será culpado de sangue, né? Eu até procurei diversos comentaristas que poderiam me ajudar na interpretação, mas, basicamente, a interpretação é essa, né? De que este arrombamento, veja aí que ele faz uma diferenciação entre um arrombamento que acontece à noite e um arrombamento que possa ser algo que acontece pela manhã, né? Mas a maioria concorda que à noite, né, é algo que você não poderia, talvez, fazer uma distinção melhor ou maior do que estava acontecendo
do que algo que poderia ser feito de repente durante o dia, né? Durante o dia talvez você poderia gritar por ajuda, você talvez poderia identificar se aquela pessoa que está entrando no seu território, ela tem realmente boas intenções ou não, né? Se ela está enganada em estar entrando ali, você poderia talvez usar outros recursos, né, para impedir aquele arrombamento antes de que você então partisse para o revide, né? Partisse ali para essa autodefesa. À noite, não. À noite, o que Êxodo está dizendo é, se ele entrar à noite, ele está possivelmente mal intencionado no que diz respeito a esse arrombamento. Então, ele está dizendo, você deve se defender, né? E se essa pessoa ferida, ela morrer, então, você não será culpado de sangue, tá? Então, basicamente, a ideia é essa, né? É de que essa pessoa tentando entrar à noite, ela está mal intencionada e você não deve pensar, né, pensando assim, não, vamos ver o que ele vai fazer. Né, eu vou dar esse voto de confiança para ele. Está dizendo, não, se ele entrar à noite, você deve, então, se defender dessa situação. Um outro texto também que sempre entra em discussão é o próprio Senhor Jesus Cristo, né, lá em Lucas 22, ele diz, então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Né? Então, vocês devem se lembrar mais ou menos desse texto, né? Ele está inserido ali um pouco antes de Jesus ser entregue, né, para a sua crucificação, e Jesus, então, orienta os seus discípulos a respeito disso. Né? De repente, alguém pode dizer assim, não, mas Jesus repreendeu Pedro, né, porque Pedro cortou a pilha acabou de novo. Ah, é? A dona Maninha falou que eu não preciso, não. Dona Maninha falou que eu sou alto-falante. Agora sim, está carregadinha. E aí, então, alguém poderia inferir que Jesus, então, está proibindo, né, porque ele proibiu Pedro de fazer uso, então, daquela espada. Veja, ali há dois pontos importantes. Né? O primeiro é que Jesus está apontando exatamente isso, né? Que Pedro, então, estava fazendo uso da espada, e vocês lembram, né, que Jesus fala sobre isso, olha, quem usa a espada, pela espada também vai ser condenado, né, vai sofrer as consequências disso. E o outro ponto, que eu acho que é o mais importante, é que Jesus não precisava daquela autodefesa. Né? Jesus falou, olha, se realmente eu precisasse que alguém me defendesse, não seria você, Pedro. Eu pediria ao Pai que me mandaria, então, um exército, né, muito mais poderoso e muito mais eficiente para poder, então, me tirar dessa situação. Então, não é o caso, Pedro, né, que você faça o uso da espada. Eu quero contar, então, a história da dona Odete, de 81 anos, para você. Dona Odete, então, estava lá na sua casa, no Rio Grande do Sul, tranquila e calma, ela morava sozinha, os seus filhos já tinham reforçado as portas lá da sua casa, porque a sua casa já tinham tentado invadir a sua casa uma vez, os filhos, então, preocupados, fizeram lá um reforço na porta, e Dona Odete estava lá na sua casa, tranquila e calma, né, desfrutando ali dos seus dias de aposentadoria, e, de repente, um camarada entrou na casa da Dona Odete. E esse camarada, então, né, mesmo diante das grades, ele entrou na casa da Dona Odete e ele matou Dona Odete. Ela não tinha como se defender, uma senhorinha de 81 anos, e ela não tinha como se defender. Esse camarada foi preso, e logo depois, então, por causa dos recursos, né, da nossa lei, ele foi rapidamente colocado em liberdade. O que é que os irmãos acham dessa situação? Qual seria a sua opinião sobre isso? Podem falar, irmãos. A voz de vocês não vai sair muito... Mas vocês acham que é justo isso aí?
Ah. Ok, mas qual é o sentimento que você tem? Tira a lei, tira os governantes. Qual é o sentimento que os irmãos têm de pronto? Hã? Se fosse a avó de vocês? Hã? Se fosse a mãe de vocês? Hã? Pronto, ouvimos uma resposta sincera. Ouvimos aqui uma resposta bem sincera da Dona Isabel. Dona Isabel, vou atrás para encontrar, né, Dona Isabel? Isso. Qual seria o sentimento de vocês se vocês recebessem uma ligação dizendo, olha, vem aqui porque a sua mãe invadiram a casa dela e o camarada, então, matou a sua mãe. Corre aqui. Qual seria o seu sentimento? Hã? Você ficaria contente com o que aconteceu? Não, né? Se fosse a minha mãe, eu ficaria indignado, irmãos. Mas deixa eu te contar a história da Dona Odete. Esse camarada, então, ele tentou entrar na casa da Dona Odete, mesmo depois do reforço que os filhos haviam feito na porta. Dona Odete, então, ouviu o barulho e pegou uma arma de calibre 32, que ela tinha lá da família, e foi na porta e encontrou o camarada lá na grade. E falou para ele, olha, não entre porque eu estou armada. E o camarada, então, vendo aquela senhorinha, ele pensou, vai ser moleza. Isso aí é como tirar doce da boca de criança. Ele, não conseguindo passar a grade, ele tentou pular uma janela que tinha de acesso à casa. Dona Odete, então, deu um tiro nele, e ele caiu no chão. Não satisfeito, ele tentou se levantar para ir para cima da Dona Odete. Dona Odete deu o segundo tiro e ele morreu. Ela, então, se defendeu com a arma. A Polícia Civil, não acreditando nessa história, né, porque chegaram lá, né, e viram toda aquela situação, pensando, então, que alguém poderia ter matado aquele ladrão e tentando dizer que isso tinha sido Dona Odete para fugir da punição, né, porque Dona Odete, com 81 anos, já era inimputável, ela não responderia mais a um processo criminal por causa da idade. Então, alguém pensou, alguém matou o camarada e está querendo dizer que foi a senhorinha. A Polícia Civil, então, foi fazer um teste com ela. E disse, colocou lá um alvo para que ela pudesse, então, dar os mesmos 2 tiros que ela deu no ladrão. Adivinha o que aconteceu? Ela acertou os 2. E Dona Odete, então, não foi condenada porque ela tinha uma arma em casa e ela pôde, então, se defender daquele ladrão. Depois, posteriormente, né, ela veio a falecer, né, ela morreu com 88 anos, mas o caso foi exatamente esse, né? Se talvez ela não pudesse se defender, nós estaríamos contando essa história da Dona Odete um pouco diferente, né? Eu não sei se os irmãos acompanharam essa semana, né? Aconteceu algo semelhante, se eu não me engano, em São Paulo. A família deixou o portão um pouquinho entreaberto, né? Então, 2 indivíduos ali pararam, né? Um desceu da moto, o outro entrou, e era tia e sobrinhos que estavam dentro da casa, e cada um também tinha uma arma, e aquele indivíduo, então, veio a falecer exatamente porque eles tiveram como se defender, né? Então, veja que o uso dessa defesa, né, salvou a vida da Dona Odete, de alguém mal intencionado que poderia ter tirado a vida da Dona Odete de maneira bem injusta, né, e criminosa. Um outro assunto, então, que eu quero tratar com os irmãos, tá, é o assunto, então, do suicídio. Então, quando a gente pensa nesse mandamento, certamente a gente sempre pensa a respeito disso também. A palavra de Deus, então, vai registrar alguns casos de suicídio. Eu vou pedir aqui a Ana Cláudia para ler, por favor, Ana, alguns casos aqui que a gente vai encontrar. O primeiro dele é de Abimeleque, está lá em Juízes 9, os versos 52 e 54. Vou pedir aqui também para a Ana Josina para ler o caso de Saul, 1 Samuel capítulo 31, e vou pedir ali a dona Joemi para ler 2 Samuel capítulo 17, o verso de número 23. Posso. Juízes 9, 52, que é o da Ana Cláudia. 1 Samuel 31, os versos 3 a 5, que é o da senhora. E o da dona Joemi é 2 Samuel 17, o verso de número 23.
Pode ler, por favor, Ana, você achou. Juízes 9, né? 52. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e chegou até a sua porta para a incendiar. Pode continuar, até o 54. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a sua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Isso. Então os irmãos entenderam, né? Uma mulher jogou uma pedra sobre a cabeça dele, e ele então, para que não seja dito que ele foi morto por uma mulher, pediu então para que o seu escudeiro o matasse, né? Então ele pediu a própria morte, né? Uma questão aí de suicídio. Outra que é bem conhecida é a de Saul, né? 1 Samuel 31, os versos 3 a 5. Pode ler, por favor. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros os avistaram, e ele muito o temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro... Pode continuar. Isso, também um caso semelhante, tá? E 2 Samuel 17, 23. Isso, talvez o mais conhecido, né, o suicídio mais conhecido é o suicídio de Judas Iscariotes, lá em Mateus 23, os versos 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Tá? Então é o texto, o suicídio talvez mais conhecido. Tá? Nós vamos encontrar também, irmãos, alguns personagens da Escritura, né, da Bíblia, que também pediram a morte para si. Você vai encontrar, por exemplo, Moisés falando sobre isso lá em Números capítulo 11, os versos 12 a 15. Você vai encontrar o próprio profeta Elias falando sobre isso lá em 1 Reis 19, verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Você vai ver o próprio profeta Jonas, também lá em Jonas 4, os versos 8 e 9, também pedindo a morte para si, pedindo que Deus então tirasse a vida dele. Algumas questões aqui que são relacionadas, né, a causas do suicídio, né? Nós podemos então associar aí ao suicídio a depressão, profundo remorso, a perda de bens materiais, a ansiedade, o histórico familiar e outras causas também, né, têm levado pessoas a praticar então o suicídio, tá? Algumas perguntas sobre o suicídio, né? Algumas pessoas então fazem esse tipo de pergunta. Primeiro, o suicídio é um pecado imperdoável? Não, o suicídio não é um pecado imperdoável. Tá? O único pecado imperdoável, segundo as Escrituras, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Então, embora o suicídio seja um pecado grave, seja um pecado, digamos, sem volta, né? Você não tem como voltar atrás, a consequência desse pecado ela é imediata e irreversível, ele não é um pecado imperdoável. Uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Pode um verdadeiro cristão cometer suicídio? Embora o suicídio seja algo extremamente grave, como eu falei, né?
E a gente vê que o suicídio está muito ligado ao desespero, né, que a gente vê, por exemplo, no caso de Saul, no caso, então, de Aitofel. E a gente vê que as pessoas, muitas vezes, tomam esse tipo de atitude exatamente porque elas não encontram esperança na vida, né? Elas não encontram solução para o seu problema. E, certamente, a desesperança, o desespero, não deveria ser um sentimento ligado intimamente ao cristão, porque o cristão tem esperança, não é? O cristão sabe como resolver os seus problemas. Mas ainda assim, irmãos, há cristãos que podem cometer suicídio. Tá? A nossa confissão de fé, ela tem uma parte que eu gosto muito, né? Que ela diz assim, né? Até esqueci de anotar aqui exatamente onde está, mas ela diz assim, eles, né, falando dos cristãos, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então, o que a confissão de fé está dizendo? Que mesmo um cristão genuíno, ele pode chegar num ponto tal que ele veja que, de fato, a única saída para ele, né, é a questão, então, do suicídio. Ele pensa, eu vou tirar a minha vida. E, às vezes, é isso exatamente que acontece, né? Inclusive, entre pastores, isso acontece, né? Eu lembro que, há uns 2 anos atrás, eu recebi a notícia exatamente de um ministro, né, um pastor que tirou a própria vida, né? E já aconteceu outros casos semelhantes, inclusive dentro da nossa denominação, tá? E, infelizmente, isso acontece. Uma outra pergunta, então, que as pessoas sempre fazem, né? O que acontece, então, com uma pessoa ou com um cristão que comete suicídio? Essa pessoa, então, perde a salvação porque ela, então, se suicidou? A resposta é não, ela não perde a sua salvação porque ela cometeu suicídio, tá? Romanos capítulo 8, os versos 38 e 39, ele vai dizer assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que nós afirmamos, irmãos, é que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, né? Quando eu falo futuros, não deixa entrar na sua cabeça dizer assim, o pastor disse que Jesus já perdoou meus pecados futuros, então eu estou liberado para pecar do futuro, né? Não é nada disso, né? Mas Jesus morreu pelos nossos pecados de todo o nosso tempo de existência, tá? Então veja que o suicídio é um grave pecado, ele é equivalente ao assassinato, mas ele pode ser perdoado, tá? A Bíblia vai dizer, então, que nós fomos redimidos, nós fomos perdoados, então, de todos os nossos pecados. Judas, ele vai dizer no seu livro, né, no verso 24, ele vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, Judas está dizendo que até mesmo esses tropeços não nos impedem de sermos apresentados diante de Deus, então, como ele diz aqui, né? Imaculados diante da sua glória, tá? Então, um cristão verdadeiro, embora ele possa chegar a essa consequência final, ele possa chegar nesse estágio final onde ele tire a própria vida, isso não quer dizer que ele perdeu a sua salvação por conta disso, tá? A gente vai chegar em algumas considerações um pouquinho mais adiante, tá? E nas perguntas também a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que a gente pode, então, ajudar pessoas que passam por essa situação? Então, veja, primeiramente, a gente precisa, então, lidar com a situação do suicídio olhando para os frutos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós somos enganados com essa situação porque nós queremos que pessoas
que nunca demonstraram um fruto de serem um verdadeiro cristão, se tornem cristão depois do suicídio. Então a dificuldade está nisso, né? Agora, quando a gente lida com um verdadeiro cristão, com alguém que de fato produz os frutos, a gente percebe claramente na vida desse indivíduo que ele é um crente verdadeiro, mas que por algum motivo ele acabou se suicidando. Isso deve trazer conforto para nós, mesmo diante de uma situação tão difícil como o suicídio. Tá? Então, veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no final das contas, a questão da morte, no final, de como essa pessoa de fato morreu, ela não se torna tão relevante como a maneira como essa pessoa viveu. Então, não adianta, irmãos, a gente querer colocar no céu pessoas que nunca quiseram estar lá. E nem a gente pode colocar pessoas no inferno diante de pessoas que sempre quiseram ir para o céu. O que é que eu estou querendo dizer? Não adianta a gente botar um incrédulo no céu, alguém que profanou o nome de Cristo o tempo todo, durante toda a sua vida, e de repente morreu, a gente fala, agora foi para o céu. Como a gente também não pode, né, colocar os nossos irmãos em situação embaraçosa, vergonhosa, né, mesmo aqueles irmãos piedosos, porque de repente, no final da sua vida, ele acabou então cometendo esse pecado do suicídio, dizendo, olha, infelizmente, esse irmão perdeu a salvação, porque o suicídio não tem perdão. Tá? Então, cuidado, né? Procure observar, né, exatamente esses frutos que essa pessoa demonstrou em toda a sua vida, né? Olhe o amor de Deus, o amor a Deus, olhe o arrependimento que essa pessoa tinha, a humildade, a devoção, a vida de oração, a abnegação, né? O crescimento espiritual que essa pessoa teve, mas que no final, de repente, por algum motivo, essa pessoa acabou então tirando a sua própria vida, tá? Então, cuidado para a gente não ter esses problemas, né, essas dificuldades. Uma outra coisa, então, que nós precisamos fazer é reafirmar, então, que o suicídio ele intenta contra o sexto mandamento. Tá? Ou seja, ele é um homicídio que nós cometemos contra a nossa própria vida. Né? Nós estamos colocando a nossa vida em risco. Né? Então, é isso que a gente precisa considerar também. Ok? Já falei sobre isso. Suicídio, então, é um pecado vergonhoso, mas ele não é um pecado imperdoável. Tá? A gente pode discutir sobre isso, então, nas nossas perguntas. E, além disso, então, para nós finalizarmos aqui o nosso tempo, a igreja, então, precisa estar pronta para lidar com situações de crise como o suicídio. Daí a importância de bons conselheiros bíblicos. Tá? Então, quem já fez algum tipo de curso, né, sobre aconselhamento bíblico, ou quem já leu alguma coisa a respeito disso, sabe que o suicídio é algo que pode acontecer até mesmo entre cristãos. Tá? Pessoas que querem tirar a sua própria vida, pessoas que se sentem isoladas do mundo, pessoas que se sentem desvalorizadas, né? Pessoas que passam por aquilo que eles têm chamado de burnout, né? Que é aquele esgotamento por causa do trabalho. Muito tem se falado sobre isso, inclusive entre pastores, né? Que tem levado as pessoas a um esgotamento espiritual e físico de tal monta que as pessoas estão vendo o suicídio como a única solução. Problemas familiares, crises financeiras, ansiedade, depressão, desespero, né? Tudo isso, então, infelizmente, tem levado pessoas a cometer suicídio e até mesmo dentro da igreja, algumas vezes a gente tem encontrado situações como essa. Né? Por isso, então, irmãos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos preparar como igreja. Daí, então, a importância de nós sermos bons conselheiros bíblicos, né? Porque às vezes você vai lidar com pessoas que estão ali ao seu redor, que estão tendo pensamentos suicidas, né? Às vezes a pessoa começa com uma conversa, dizendo que não está vendo mais sentido na vida, que de repente ela está passando por uma ansiedade. Às vezes você conhece alguém que perdeu tudo, de repente você tem um amigo, algum conhecido, um familiar que
de repente descobrir uma doença grave. Então, às vezes, ali naquele momento, você precisa estar preparado para aconselhar, para instruir, né, para direcionar essa pessoa em algum sentido, para que ela desista daquela situação, para que ela não se atente para aquilo que está acontecendo, para que você traga esperança ali para o coração dela, né? Ao invés de você pensar assim, não, olha, eu vou conversar com o meu pastor para ver se realmente alguém pode te ajudar. Isso pode até ser tarde, viu, irmãos? Até você comunicar ao pastor, comunicar a alguém, de repente aquela pessoa pode acabar, de fato, tirando a sua vida. Então, é um assunto, né, importante para nós, né, que nós precisamos considerar e colocar nas nossas listas, né, de oração e de ajuda por essas pessoas, né, a fim de que, de alguma maneira, nós possamos ser instrumentos de Deus na vida desses que passam, né, por pensamentos suicidas ou até mesmo por aquelas famílias, né, que passaram por uma situação tão desastrosa e tão vergonhosa como essa, né, a fim de que possamos consolá-las. Ok? Perguntas aí, os irmãos estão com a palavra. Um de cada vez, tá? Dona Ivane ali. Eu só queria fazer uma colocação com relação ao suicídio, que a gente tem uma visão meio míope com relação ao suicídio, achar que suicídio é apenas você pegar uma arma e se matar, ou pegar e se enforcar. Por exemplo, qual a diferença desse suicídio de um momento de angústia, de extrema ansiedade ou depressão, do suicídio de uma pessoa que, por exemplo, tendo um diabetes, não se trata, não faz nada por si, por exemplo, continua comendo coisas indevidas, ou aquele que bebe indevidamente, que se atola de bebida e produz em si próprio uma cirrose, e que, mesmo diante disso, não para de beber, né? Que tem, por exemplo, pessoas que precisam de amputar membro, ou que precisam de sofrer transplantes, e assim mesmo ainda continua. Qual é a diferença desse? E não tem diferença de suicídio, né, nesse sentido. É um suicídio do mesmo jeito, é que a gente é mais condescendente com esse tipo de suicídio, esse suicídio em Rápido, doses né? homeopáticas, e esse suicídio que é agudo, né? Aquela perda aguda. Mas existem pessoas que não cuidam de si e morrem da mesma forma, assim, aos poucos, mas isso não deixa de ser suicídio. Quando não se cuida do corpo, que é um templo, você também está se suicidando, embora seja de uma forma ao longo da vida, né? Você poderia ter morrido no mesmo momento, talvez, mas você fez tudo para que você morresse mais rápido, né? Entraria dentro dessa questão do sexto mandamento que eu já citei aqui, a questão dos alimentos, né? O Catecismo Maior vai falar sobre o uso moderado de medicações. Então, a pessoa, né, que é instruída a um certo tipo de medicação, a restrição de algum tipo de alimento, e ele não considera essas questões, né? Ele não toma o medicamento, por exemplo, ele não restringe a sua alimentação para esse tratamento de saúde, ele não se submete às questões médicas, né? Ele entraria aqui nessa lista do sexto mandamento. Ele está descumprindo o sexto mandamento nesse sentido, né? Porque ele está colocando em risco a sua própria vida. Ele não está sendo pró-vida, né? Ele está sendo pró-morte. Ainda que essa morte vá acontecer de maneira longa, né? Diferentemente de um suicídio, por exemplo, que alguém tira a sua vida e instantaneamente ele a perde. Mas essa pessoa está perdendo a sua vida gradualmente. Não teria diferença nesse sentido. Sim, vai. Sim,
Sim. Não. Sim, só tem razão. Ali rapidinho. Ali o Alson. O, Sim. a irmã estava falando aí, estava lembrando, concordando com a visão da irmã. Um restaurante antigo do local que eu trabalho, o pessoal apelidava ele de morte lenta. Né? Você vai morrendo aos poucos ali, comendo a comida ruim. Mas, enfim, o pastor, um tema também Ana importante. Josina também frequentava lá. Ela falou aqui, ó. Um tema importante aqui. Mas você não está indo lá mais não, né, Alson? Não, graças a Deus não. Ah, tá bom. Graças a Deus não. O tema importante, essa questão desse sexto mandamento, o não assassinarás, né? Que no Catecismo Maior, o senhor falou aí, são 3 situações onde ele exige, na verdade ele exige, né? Permite, que seria justiça pública, autodefesa e, eu me perdi aqui, qual é o outro? Justiça pública, autodefesa e defesa de outra pessoa, né? Ele baseia também o senhor deve ter falado disso na aula anterior, em Gênesis 9:6, Sim. que diz o seguinte: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aí também, para a gente fugir também dos extremos, né? Está bem claro, eu acho, para todo mundo, que se alguém vier atentar pela sua vida, ou da sua família, ou de qualquer outra pessoa, né, você tem a obrigação ali, moral, segundo a Bíblia, de defender. Isso não quer dizer, porém, que você tem licença para matar, né? Então, por exemplo, se chegar um ladrão, naquela passagem, tem algumas interpretações de lá, dias 22, que ele fala à noite, é que você não conhece, reconhecer, você não consegue ver a pessoa, né? Eu estava até lembrando, há uns 20 e tantos anos atrás, um professor de, não sei nem se ele era evangélico ou não, de direito, né, do curso que eu fazia. Ele disse, se chegasse à noite um ladrão, né, em cima do seu muro, se tivesse uma arma, você podia dar um tiro nele, se ele caísse lá morto, você não precisava nem ligar para a polícia. Veja, ia terminar... Alson, veja, mas a gente não está... Não, eu sei, eu vou ponderar. Não, só rapidinho, eu preciso só para não perder. A gente não está dizendo que... Veja que o texto bíblico diz que é à noite, mas não está dizendo que é um ladrão, mas é alguém que possivelmente está mal intencionado, porque ele está indo à noite, né? Aí ele fala o seguinte, aí Então, por isso esse você meu professor, né? não vai colocar em risco sua família para tentar discernir isso. Esse meu professor falava, você pode dar um tiro, matar e voltar a dormir. Quando chegar de manhã, você liga para a polícia, porque você não sabe, o cara à noite vai se perguntar, você vai matar minha família, vai me matar? Não, você sabe que você está sua vida em risco. E a Bíblia manda, é para matar mesmo, você vai ter que defender. Agora, isso não quer dizer que, vou dar um exemplo, né? Aqui na igreja de qualquer canto, tem alguém que vai roubar o seu carro. Não está lhe oferecendo nenhum risco à sua vida. Você está armado, tem porte de arma. Você vai matar a pessoa? Não, a Bíblia, isso na realidade, não é nem questão de opinião. O que a Bíblia fala é o seguinte, graças a Deus, né, muita gente tem seguro de carro, que leva o carro, vá com Deus, né? Você se converta lá na frente e depois você aciona o seguro. É só para a gente fugir do extremo. Agora, contra a vida, você tem a obrigação, né, da sua vida, é lógico. Quando você não sabe também, né? O cara está na sua casa, vai matar. Aí, naquele texto lá de Êxodo 22, ele fala que durante o dia você tem condições, alguns interpretam, de reconhecer o ladrão e fazer a justiça com ele. Você vai ir nos órgãos competentes, você faz a descrição da pessoa. Se souber quem é, você pode falar quem foi e ele vai ter que depois ele ressarcir, né? É só para a gente não confundir essa questão do, né? O que você tem arma vai estar matando todo mundo, porque é o que está baseado em Gênesis 9:6, que a vida de todo mundo, inclusive do ladrão,
ali é preciosa para Deus. Foi Deus que criou o ladrão, aquela vida. E, às vezes, ele vai se converter lá na frente ou não. Isso não cabe a nós. Então, mas naquela situação de autodefesa, justiça pública ou defesa de outra pessoa, a gente tem a obrigação de agir. É lógico, a gente também não deve ficar feliz. Imagine, algum irmão aqui da igreja, acontece, Deus nos livre de uma situação dessa, ter que tirar a vida de alguém, mesmo nas condições estabelecidas aqui na Bíblia, e você não vai ficar feliz com isso. É lógico que a sua família não teve nenhum risco, mas foi uma vida que se foi, não é? Que foi criada à imagem e semelhança do nosso Deus. É por isso que eu acho que quando ele coloca ali durante o dia, né, eu entendo que a perspectiva é que você poderia ter outros meios para evitar ter que, de fato, se defender tirando a vida daquele indivíduo, né? Agora, à noite é mais complicado. Ana Josina aqui primeiro, depois a Débora, lá atrás, por favor. A Aline, levantou a Aline? Então tá. Então, Ana Josina, Aline e Débora. Sobre o suicídio, nós crescemos ouvindo falar que é pecado. Por que pecado tirar a vida, né? Não, mas é pecado mesmo. É pecado tirar a vida. E suicídio, nós tivemos um caso na minha família, né? Eu perdi um sobrinho por suicídio. Gera muita expectativa, gera muita pressão. A minha mãe, com muita sabedoria, eu entendo assim, ela falou, gente, quem julga não sou eu, não é você. O julgamento é de Deus, é entre ele e Deus. Exatamente por causa de tudo isso. Né? O suicídio, ele geralmente ocorre, não é porque a pessoa quer tirar a vida, é porque a pessoa quer parar de sofrer e ela não encontrou uma saída. Mas tudo depende do relacionamento dela com Deus nos outros momentos. Então, nós não temos nenhuma condição disso, né? Principalmente na família, quando isso acontece. Mas eu entendo que a gente tem que ter bastante cuidado nessa área, porque o suicídio também é uma doença contagiosa. Quando acontece um suicídio numa família, existe uma tendência de ter outros suicídios naquele mesmo grupo, mesmo que não seja na família. Por isso que eu coloquei que um dos fatores é o histórico familiar. Né? Então, por isso também, os próprios psicólogos orientam a gente não desmistificar o pecado dele, porque muitas crianças, adolescentes, não suicidam porque têm medo do inferno. Não é por outra coisa. Então, tem que ter esse cuidado. No caso do meu sobrinho, quando suicidou, junto com ele, no mesmo período, foram 6 colegas da UNB. 6 colegas de turma dele, não de turma de mesma sala, do mesmo curso. Então, é um atrás do outro, os problemas são muito parecidos e eles vão... Então, assim, esse cuidado é que eu queria colocar. Que a gente tem que ter a nossa capacidade de nos perdoar, né, ou sentir paz no nosso coração, mas acho que a maior paz no nosso coração é saber que Deus é amoroso e Ele é perdoador, né, e Ele é que vai resolver o problema. Por exemplo, no caso nosso do Guilherme, que muita gente aqui conheceu, o problema é dele com Deus. Né, os netos da minha mãe, vó, o Gui vai para o inferno. Ele falou, eu não sou Deus. Quem resolve isso é Ele e Deus. O amor de Jesus Cristo foi para todos nós. É só esse cuidado aí que a gente perde alguém, a gente fica preocupado. Ok. A Aline ali, depois a Débora. Tá. Pastor, eu só me lembrei aqui no caso da morte em geral, né, dos assassinatos, no caso das guerras. Né, os soldados são convocados e são obrigados a confrontar, a ficar em risco de vida e a matar. Sim. Né? Seria, no caso, entraria no caso da autodefesa, né? Nós falamos semana passada sobre isso, né? E que a gente falou até sobre a questão da guerra justa, né, ou da guerra legítima. Então, há situações que, de fato, né, precisa haver a guerra exatamente para impedir que pessoas inocentes sejam mortas. Né? Mas aí tem os objetivos, né, que é a paz e tudo mais. Nós falamos sobre isso semana passada. E os soldados, no caso, eles são colocados numa situação de risco de vida obrigatória. Né? Não existe. Assim como o policial militar. Se ele tiver que sair para uma operação e ele precisar fizer o uso da força, o uso da força não for suficiente e, de repente, alguém lá sacar armas e começar a atirar contra os policiais, ele tem que também revidar.
tá? Débora Santos de Oliveira. Então, tá ouvindo? É que eu Sim, estou aqui perto, não estou nitidamente. ouvindo nada. Eu só queria ressaltar ou colocar mais fogo aí nessa fogueira para dizer, irmãos, que o pastor está levantando o ponto de vista bíblico, não o ponto de vista jurídico. E que essa questão da legítima defesa, ela tem que ser olhada com muito cuidado, porque ela tem que ser proporcional e tem um monte de critério. Né? Faz muito tempo que eu não vejo isso, não é da minha área, mas é só para lembrar que esse caso específico que o pastor falou e o caso que o Alzo falou, a gente não pode agir da mesma forma. Na época que eu fazia faculdade, há muitos anos, eu me lembro de um caso que o professor falou, de um bandido que entrou numa casa e foi morto pelo cachorro. E o dono da casa teve que pagar uma pensão vitalícia para o bandido, porque não tinha placa dizendo que tinha cachorro dentro de casa. Então, eu só queria alertá-los para isso. Eu não sou a conhecedora do direito nesta área específica, mas cuidado, tá, irmão? Se alguém entrar na casa de vocês, trabalhem com a questão da proporcionalidade, porque se você agir em legítima defesa de forma proporcional, você pode ser punido, a contrassenso do que ocorreu com essa senhorinha aí que o pastor falou. Felipe, Joemi e depois o Felipe. Espera aí que ele vai dar o microfone para a senhora aí, para a gente ouvir a sua voz. Pastor, tem que prestar muita atenção Sim. nas situações, avaliar bem as situações. No caso de Judas, ele sentiu remorso, não arrependimento. Sim. Né? Então, logicamente, ele já foi condenado. Por isso que eu falei dos frutos, né? Dos frutos. Não adianta a gente querer que uma pessoa que viveu a vida inteira longe de Deus, contra Deus, e aí cometeu suicídio, não adianta a gente querer botar essa pessoa no céu. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Outra coisa, aconteceu recentemente um rapaz, filho de uma senhora que é da Assembleia de Deus, se suicidou. Aham. E a mãe dele ficou muito desesperada, sabe? Muito triste. Ele tinha problema psicológico. E ela saiu com o esposo e deixou o filho em casa. E foi comprar alimento para a família, né? E para trazer para casa. E nesse inteirinho, ele se suicidou, enforcando. E a mãe ficou assim, estava inconsolável. Daí eu falei, estava comentando com a minha filha do coração, que foi da família dela que aconteceu isso. Eu falei assim para ela, olha, meu bem, o nosso Deus é misericordioso e bondoso, a misericórdia dele é sem fim. Entregar na mão do Senhor agora pertence a Deus, não pertence a nós. Se ele, no último instante, ele se arrependeu, e deve ter sido isso, vai ser salvo. Porque a gente tem muito cuidado, porque muitas vezes a gente fica pondo pessoas no inferno. Nós mesmos temos cuidado com a nossa linguajar, com o nosso modo de falar. Nós temos que também termos misericórdia, saber que nosso Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso. Isso que eu entendo. Ok. Felipe de Ângeles ali. Fala, Felipe. Então, voltando a essa questão também que a Débora comentou, né, o caso da Odete que o senhor expôs, e aí eu queria contar um pouco do caso Felipe também, né, que aconteceu. Felipe mais 3 idosos lá numa fazenda de Ibiá, né? Então, não por falta de vontade, mas assim, a gente passou por um momento onde a gente foi surpreendido por uma quadrilha, de fato, e ali a gente foi feito refém, cárcere privado, blá, 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 por um momento, assim, gigantesco, né? E em outras fazendas que ocorreram a mesma situação, a gente só ouvia falar nas coisas trágicas, assim, não coisas trágicas, mas nas piores coisas que alguém poderia fazer com a outra pessoa. Por exemplo, troca de tiro, como se
pelo meu entendimento, como foi exposto, né, no caso Odete, a arma foi a solução, né? Isso não é. É doce ilusão quem pensa que a arma seria uma solução. É questão de abuso mesmo com a pessoa. Tiveram casos que tinha uma fazenda vizinha, tinha um suíço, e ele tinha muito uísque, caro, da Suíça, que ele trouxe. E aí os ladrões pegavam, colocavam no copo, com gelo, pegavam o cano da arma, mexia e mandava ele beber. Nessa situação, uma pessoa que gosta de uísque, quem ia querer beber aquilo? Ele contava para a gente que era a pior bebida, assim, era a mais cara, a melhor bebida, mas na situação virou a pior bebida que ele já bebeu na face da terra. E outras questões de questão mesmo física, né, de pessoas sendo agredidas mesmo fisicamente pela situação, sem ter poder nenhum de se proteger, né? E aí, assim, e quando aconteceu o caso com a gente, Deus foi tão bondoso com a gente que eram cerca, assim, na quadrilha que aconteceu, foram cerca de 30 pessoas, né, que estavam na situação. E, nesse momento, a gente não foi tocado por nenhuma delas, nenhuma das 4 pessoas, né? Então, assim, você pensar que eu ter uma arma de fogo, que eu ter algo vai me salvar, tem algo muito errado que está sendo ensinado na igreja. Porque é Deus que protegeu a gente, é Deus que salvou, Deus que não deixou que ninguém tocasse na gente. E eu nunca vi, pastor, na minha vida, um ladrão pegar um remédio para o velho e perguntar que horas que ele tinha que tomar e trazer com água. Se não for Deus. E aí me vem assim, um questionamento muito grande, né? Quando é ensinado isso, que a arma salvou aquela mulher e que é a coisa certa, aí Deus é deixado de lado e a nossa confiança não vem mais de Deus, vem daquela arma que a gente está portando. Então, esse é o meu pensamento por alguém que já passou por uma situação que de maneira nenhuma é fácil. Até hoje a gente fica olhando assim para ver, meu Deus, quem está entrando ali? Né? E se não tem ninguém, está passando lá uma vaca, você fala, é uma pessoa, né? Então, assim, essa situação e esse momento, como a Débora comentou, né? Não é algo que, entrou, vou matar, pronto, acabou. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de você colocar como algo banal e fácil, algo que, na verdade, é Deus que tem que cuidar das nossas vidas, é Ele que tem que ser o centro e direcionar a gente e falar assim, meus irmãos, eu estou com você, eu estou com essa vida. E em cima do que a Isabel comentou, né? Se eu não me engano, quando o senhor perguntou, ela falou que é algo que... o que ela faria? Eu ia atrás, né? Algo nesse sentido, né? E é uma situação muito, muito interessante, porque se você perguntar para mim, eu não quero nem saber dessas pessoas, para outras duas. Mas agora, se você perguntar para minha avó, a fala que ela falou para a família toda, eu falei, essa velha está doida. Ela chegou e falou assim, não, eu queria encontrar com essas pessoas, falar do amor de Deus para elas e perguntar se elas não têm mãe nem pai. Eu falei assim, gente, como assim? Então, Felipe, deixa eu explicar, né? Primeiramente, o texto bíblico, ele não... Uma coisa não exclui a outra, né? Assim como o fato de Deus curar não nos impede de procurar um médico, né? Então, o texto bíblico é claro para nós, né? Deus deixou claro ali que é possível você se autodefender, né? E a ideia ali de um ferimento que pode causar a morte em alguém nessas situações. É lógico que a gente não coloca a confiança numa arma, né? O que eu quis citar da Dona Odete lá é que, de fato, essa situação ela pode se defender de uma situação como aquela, né? Se fosse uma situação que ela não tivesse aquela arma, né? Ela talvez a gente estaria contando outra história aqui. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. A nossa confiança em Deus não tira de nós o direito de que a gente possa ter uma arma em casa de maneira legal e possuí-la ali,
E caso haja algum tipo de necessidade, né, aí cada um tem que avaliar quando vai ser essa necessidade, de que a gente faça uso dessa arma. Pode ser uma arma, pode ser uma faca, ou alguém que tem... Eu lembro que meu pai tinha um facão, né? Então pode ser um facão também, né? Ou você pode usar algum instrumento ali que você tem no momento que a pessoa entrar, né? Você pode pegar ali, sei lá, uma pá, um cabo de vassoura, você pega ali um rolo de macarrão, o cachorro, né? Seja lá o que for que você de repente tiver na hora ali, né? Para se defender, para assegurar a proteção da família, né? Não precisa ser necessariamente uma arma, né? Você não precisa ter necessariamente um revólver dentro de casa. Qualquer outra coisa que de repente você tiver, né? Vai. O que eu estou falando é justamente em cima disso. Que o que foi falado é justamente essa questão principalmente da questão da arma, da liberação da arma, né? Pelo menos no meu entendimento, eu posso estar muito errado. Mas é algo que como se fosse assim, a solução para aquela vida foi aquilo. Isso foi o meu entendimento do momento. Mas, assim, é isso que eu estou falando também. Você pode ter o cachorro, você pode ter blá, 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 blá. Sim, se a nossa confiança não tiver em Deus, e eu acho que é isso que deveria ter sido falado. Se a nossa confiança não tiver em Deus, e a gente não tiver com Deus, tudo isso é em vão. Não, certamente, né? Certamente a nossa confiança tem que estar no Senhor, né? Mas isso não exclui essas questões secundárias aí que está sendo colocada, tá? Você queria perguntar? Como é que é seu nome? Lana. Quando eu penso assim sobre o suicídio, eu penso que é um assunto muito delicado. Sim. Que a igreja tem que ter muito tato para isso. Aham. Então, muitas vezes tem irmãos que a gente vê que por fora está sorrindo, né, mas por dentro está morto. Por quê? Porque muitas vezes nós tentamos ser fortes, demonstrar fortaleza quando há fraqueza. Então, eu acredito assim que quando você tem uma fraqueza, um problema que você não consegue resolver, você deve procurar a pessoa mais próxima. Sim. E por que muitos não estão fazendo isso? Porque a igreja está julgando demais. Né? Muitas vezes a gente está com um pecado, a gente quer se abrir, mas fica com medo de falar para o irmão e aquele irmão julgar. Não, esse pecado não tem perdão. Ou então julgar, por que você fez isso se você sabe a verdade? Né? E nós temos fraqueza. Então, eu penso assim, que quando um irmão perceber isso, né, que o irmão estiver fraco na fé, ou então ele não estiver mais cantando, ou não estiver mais pregando, porque algo está de errado. Assim como o pastor. Às vezes, um pastor ele está acumulando tantos problemas da igreja que, às vezes, a própria pessoa poderia resolver isso, mas é tanta coisa, tanto acúmulo de tanta coisa, que a gente vai se enchendo e como se fosse um copo, e quando vai transbordando é porque o corpo ele não aguenta mais, a mente está cansada. E aí, porque você é um líder, você não quer expor aquilo que eu estou sentindo que eu estou fraco. Então, a igreja ela tem que estar intensamente em oração, para que Deus ele venha mostrar, o Espírito Santo venha mostrar que se tiver alguém com esse problema de fraqueza, de não conseguir resolver esse problema, que Deus possa mostrar a melhor solução, ou então enviar alguém para resolver essa solução. Então, a gente tem que ter muito, estar muito com Deus mesmo em oração, para que a igreja não venha acontecer isso, que é isso que nós temos visto muito, né? Líderes se matando, cristãos tirando a própria vida, quando Deus deu a vida, e ninguém mais pode fazer isso. Então, essa é a minha posição sobre isso, que a gente venha ter mais tato e cuidado, né, com o próximo. Isso, a gente precisa conscientizar, né? Eu já falei isso aqui em outras ocasiões, né? Às vezes a igreja ela só espera da liderança as soluções dos problemas, né? Mas, na verdade, quando você olha o Novo Testamento, você percebe que o Novo Testamento ele fala de algo que a gente poderia dizer que é a mutualidade, né? Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Ela não está dizendo assim, o líder carrega o fardo do liderado. Não está dizendo isso. Ela está dizendo, nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Certamente isso entra também o pastor, os presbíteros, a junta diaconal e tudo mais. Mas ela está dizendo que essa mutualidade ela acontece no corpo de Cristo. E às vezes a gente faz exatamente isso, né? Alguém vem contar um problema para nós, a gente fala, procura o pastor. Ou procura o especialista, vai atrás de alguém que vai te ajudar, mas eu não quero
lidar com isso, né? Mas a gente precisa criar realmente essa mutualidade entre nós, né? De podermos ajudar uns aos outros. Acho que a Ivânia Aguiar aqui, tem um Aguiar Gonçalves. Júnior. Só completar o que o Felipe falou, Fala. né? Na Bíblia mesmo fala, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Então, a proteção primeira, a nossa proteção primeira, a nossa confiança, em primeiro lugar, tem que vir de Deus. Mas isso também não exclui a sentinela. A sentinela não vai deixar de sair, ficar dormindo, né? Então, naquele tempo, a sentinela vigiava com a lança, com a espada, com a arma. Mas, se Deus não agir, o cara pode ter o arsenal, virar o Rambo, Sim. que ele vai, entendeu? Tem um texto de Neemias que eu gosto muito. Pode passar ali para a Ivânia, Tiago, por favor? O Ariston está aqui já na fila, porque não levantou a mão de novo, eu esqueci dele. O Ariston aqui. Tem um texto mesmo lá de Neemias, quando eles estavam construindo os muros, né? Diz que eles construíam um muro com uma mão e com a outra mão eles seguravam uma espada. Então, a gente tem que confiar em Deus, irmãos, mas a gente não pode ser negligente, né, naquilo que a gente também precisa fazer. Deus cura, mas não vai deixar de ir um médico por causa disso, né? Então, a gente precisa tratar as doenças que aparecem em nós para que a gente possa fazer as duas coisas. Isso não tem a ver com desconfiar de Deus ou substituir Deus na nossa confiança. Sim, Ivânia? Bom, eu vou abordar um assunto sobre suicídio, não como na questão religiosa ou de adultos. Eu trabalhei 31 anos como orientadora, e uma coisa que sempre me preocupou, e hoje, por exemplo, mesmo não atuando como orientadora, essa semana eu atendi um garotão, na realidade a mãe, com a questão do suicídio. Há um índice altíssimo de jovens cometendo suicídio, muitas vezes por pressão familiar, né, decidindo para o filho aquilo que ele precisa decidir, sem ouvir as preferências dele. Um exemplo, muitas vezes o pai sonhou para o filho medicina, mas ele nunca consultou o filho para saber se o filho quer medicina. E aí o que acontece muito? A tendência das pessoas que estão com suicídio, ou com a intenção, uma das tendências, principalmente do adolescente, é a reclusão, de se fechar. Então, quando a criança começa a se fechar e não tem diálogo, e não tem, os pais não se atentam para isso, isso tende a acontecer com a frequência muito maior. Eu atendi essa senhora mesmo, filho de 17 anos, se suicidou. Ele teve um caso de um amigo dele lá na escola, que também, esse realmente tentou, se suicidou, o outro não. E o que me preocupou foi, ela disse, o meu filho ficava muito recluso. E, muitas vezes, a gente vê isso dentro da igreja. Filhos que aqui parece estar tudo bem, mas em casa está muito fechado, e, muitas vezes, o pai não tem esse olhar. Então, assim, me preocupa muito a questão dos jovens, né, com essa questão do suicídio hoje, porque a gente está falando aqui, nós somos todos adultos, nós estamos falando de adulto, mas nós temos que ver se esse tema não é tão importante quanto trabalhar os nossos jovens na questão do suicídio. Obrigado, viu, Ivânia? Ariston, por último, e a gente encerra, irmãos. Já venceu ali um pouquinho o nosso tempo. Sim, Ariston. Sim, pastor. Ainda em relação à questão do suicídio, foi mencionado aí a questão de aconselhamento e de que temos casos, e a gente sabe que tem, de pastores que cometem suicídio, e pastores, inclusive, da denominação. E pastor da denominação, a gente sabe, é bem conhecedor da palavra. Então, só com relação, qual seria a postura correta, você, na condição de conselheiro, e estar diante de uma situação dessa, me parece que já ser evidente que não é uma questão bíblica, é uma questão mais orgânica, e que a posição correta de um conselheiro seria indicar imediatamente um atendimento por um profissional
da área de saúde, que aquela pessoa está precisando de um atendimento de saúde mesmo, porque, em relação à questão da religião, de conhecimento bíblico, pressupõe que ela conhece bem, sabe a questão dos pecados. Então, assim, só para saber qual seria a sua orientação correta em relação, você estando nessa situação, é procurado por uma pessoa que você já vê que já caminha, já tem a esperança, já tem a coisa, mas está naquela situação, me parece que não seria exatamente uma questão mais... Então, Ariston, eu acho que a coisa começa um pouco antes disso, né? Eu vou falar isso de modo geral, os irmãos não me entendam mal, né, no que eu vou falar, mas às vezes essa pressão, especialmente em cima dos pastores, né, ela acontece exatamente por causa da sobrecarga de trabalho, né? Muitas vezes acontece por causa disso, sobrecarga de trabalho. Então, a igreja acaba jogando toda a responsabilidade em cima do pastor, né? Então, a cobrança com relação ao crescimento da igreja, pastoreio, a própria vida pessoal do pastor, ela é, às vezes, até abusiva, né? Então, assim, o pastor tem que sempre estar estimulado, ele sempre tem que estar alegre, ele nunca pode estar cansado, ele sempre tem que demonstrar soluções para os problemas, ele sempre tem que estar pronto a responder tudo que acontece, né? Então, às vezes, a igreja não tem a percepção de que o pastor também ele sofre as suas próprias dificuldades, né? Ele fica doente, ele tem crises, ele tem dificuldade, ele precisa descansar, né? Ele tem os seus problemas familiares, ele tem a sua relação conjugal, ele tem os seus filhos também. Então, o que às vezes eu percebo é essa cobrança que existe, né? E às vezes é uma cobrança injusta, exatamente em cima do pastor. Então, hoje, a nossa denominação, ela tem, através lá do Secretário Nacional de Apoio Pastoral, ela tem procurado ajudar os pastores, mas também conscientizar as igrejas, porque a relação perigosa é aí, né? Da sobrecarga dos pastores, né? Então, os pastores são colocados para fazer tudo, né? Ele tem que dar conta praticamente de tudo, né? Às vezes existe uma cobrança extremamente excessiva sobre o pastor, né? Sobre a família pastoral, né? Como se o filho de pastor fosse um anjo, né? Ele não pecasse, ele não tivesse desejos pecaminosos como qualquer outra pessoa, né? E aí a igreja acaba colocando esse peso sobre o pastor. Então, o doutor Valdeci, né, ele tem trabalhado dentro disso aí. O burnout é uma doença que foi diagnosticada agora recentemente, né? Então, eu lembro de um caso de um pastor da nossa denominação que se suicidou por causa disso. Ele vinha numa toada muito excessiva de trabalho, e aí, então, ele havia pedido afastamento, ele afastou-se, aí é outro problema, né? Aí ele se afasta e as cobranças continuam, né? Quando é que ele vai voltar? Cadê ele? Quando é que vai ser? Então, fica essa pressão. O pastor, de certa maneira, também se sente um pouco pressionado, porque é o trabalho dele, né? Muitas vezes, esses pastores deixaram toda uma vida profissional para se dedicar integralmente ao ministério pastoral. Eu lembro que esse rapaz voltou, né? Ele voltou ao trabalho, mas o aspecto suicida ainda continuou. Até que um dia ele se trancou dentro do quarto, e aí a esposa ligou para o colega mais próximo, né? E o colega não conseguiu chegar a tempo, e ele se suicidou, acho que dentro do escritório ou dentro do quarto do casal. E era um pastor da nossa denominação, né? Então, eu penso que o pastor precisa rever, né, o seu chamado pastoral. Eu acho que cada pastor precisa entender isso, compreender o motivo pelo qual Deus o chamou, o que realmente é o trabalho pastoral, porque tem isso também, né? Hoje você vê muitos pastores fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o trabalho pastoral. E eu acho que a igreja precisa também compreender as limitações do pastor, as dificuldades do pastor, entender que ele é um ser humano como qualquer um, né, dos irmãos,
e que ele precisa ser apoiado e ajudado em todos os sentidos, né? Que ele passa por dificuldades, que ele passa por lutas, que ele também se entristece, que ele também se aborrece, né? Que ele também se sente cansado, né? Que ele também tem lutas na família. E aí essa parceria entre o pastor e a igreja, ela é fundamental para a saúde da igreja, como também para a saúde do próprio pastor. Porque se você tem um pastor adoecido no púlpito, você vai ter uma igreja adoecida, né? E se você tem uma igreja adoecida, ela pode adoecer o pastor, né? Ela pode transmitir esse vírus aí para o pastor, né? E aí, por exemplo, né, se você tem uma igreja onde o pastor se dedica, se trabalha e a igreja não responde, só cobra, só reclama, só tem briga, é problema. Se o pastor não sair dali, ele vai se adoecer também, ele vai pegar essa doença. E aí ele desiste do ministério, ele não quer saber, ele acha difícil, né? E aí ele acaba se aborrecendo das ovelhas, as ovelhas se aborrecem dele, se ele não sair com urgência, ele pode acabar com a vida dele e com a vida da família, porque a família também sofre. Tá? Ok, irmãos? Cadê os meninos? Os jovens ficaram lá dentro presos? O Eduardo trancou eles lá? Era 10h50 para voltar. O negócio deve estar bom lá. Irmãos, quer perguntar, Ana Angélica? Não? Ah, você não assistiu tudo, não. Vamos ver se eles sobem ali.